Se você não compreender isso agora, a vida vai te fazer compreender de forma muito dura. Esse vídeo é muito direcionado aos jovens, desenvolver os seus pensamentos, para que você tenha um pouco mais de tranquilidade assim no seu futuro, né? Hoje nós vamos abordar o tema aqui sobre um jovem que precisa entender assim um pouco mais sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ele é o guia, né? A palavra de Deus fala no livro de Salmo que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Então, a palavra de Deus, ela que nos direciona não só o jovem, mas também como o idoso também. A Bíblia é um manual. Para a gente viver no mundo, sempre, né, aconteceu isso, que as tentações elas estão para todos nós. Tanto para o jovem, tanto para quem tem 50, para quem tem 80 anos, isso não importa. Mas lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. A gente vem sofrendo muitas transformações nos dias de hoje com a tecnologia, com a acessibilidade de todas as coisas, né? Nós passamos por um tempo de angústia muito grande nesse século que nós vivemos. Isso é predito na palavra de Deus, que nós passaríamos por um tempo de angústia, né? Muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas com problemas emocionais, né? Com crises, tem que passar por psicólogo, psiquiatra, para poder ter uma vida mais tranquila. Isso se dá à grande ansiedade que nós vivemos no mundo de hoje. A facilidade da informação, ela faz com que nós vivemos muito ansiosos, porque tudo nós temos no nosso smartphone, no nosso telefone, e isso traz uma ansiedade muito grande, porque toda vez que você quer uma informação, rapidamente você chega lá e acessa. Isso acontece porque o nosso cérebro fica viciado em informações muito rápidas. Então isso dificulta para o adolescente, os jovens, a informação que vem rápida para a informação que demora ao longo do tempo para se conseguir. Isso traz muita ansiedade. Hoje, antigamente, né, nas escolas, até hoje tem, né, mas eu acredito que elas não são usadas, né, são as bibliotecas. Antigamente, quando a gente ia fazer uma pesquisa, que é para fazer um trabalho, chegava lá, estudava, pesquisar nos livros, nas revistas. Então, você tinha o tempo da leitura, e assimilar toda aquela ideia, todo aquele conhecimento. Então, você tinha que ler ali aquele livro, né, até você achar o que você queria, era bem complicado, né? Hoje em dia, não, você dá um Google, vai no YouTube e você já encontra tudo. E por esse sentimento de hoje a gente encontrar tudo tão facilmente, a gente cria uma expectativa assim muito rápida de que as coisas aconteçam. Mas a vida virtual, que é a vida da internet, né? Ela não é igual à nossa vida real. Na vida real, a gente pega um ônibus, pega um carro, pega um trem, um avião, um metrô, e a gente precisa sofrer o percurso do caminho. Por mais atrasado que nós estejamos, nós precisamos entrar no veículo ali e esperar. No meio do caminho tem engarrafamento, no meio do caminho pode acontecer, pode chover, pode furar o pneu do carro, o ônibus pode atrasar, pode quebrar o ônibus, você ter que esperar o outro, o voo pode atrasar. Então a vida, ela não é uma coisa assim acessível como a internet nos proporciona. Então é afetado por essa diferença de velocidade, de alcançar as informações ou aquilo que a gente quer, e a gente sofre com isso. O trânsito, ele nos sufoca. E assim, mas é porque a gente já está acostumado a ter tudo rápido, tudo acelerado. O interessante disso tudo, antigamente, né, você tinha, quando você recebeu uma mensagem de alguém, há uns 40 anos atrás, você recebia para escrever à mão aquela carta, colocava, né, nos correios, e aquilo ali demorava muito tempo para chegar em você. Demorava meses, né? Talvez uma carta demorava meses, às vezes nem chegava, porque às vezes se perdia no meio do caminho.
o processo era muito manual, as pessoas selecionavam manualmente os endereços, CEP, né, a localidade, a região para onde ia chegar aquela postagem, e às vezes você nem chegava. Para você, fosse para um outro estado, quisesse mandar uma mensagem, uma carta para sua mãe, para o seu pai, para os seus parentes ou para os seus filhos, aquilo demorava muito tempo para chegar. Hoje a gente manda um e-mail, a gente fala no Zap, a gente está ali falando no Viva Voz, está falando ali numa chamada de vídeo, está vendo outra pessoa. A gente não tem mais esse tempo de espera. Então a ansiedade é causada muito por conta disso. A gente trabalhou um pouco assim o caso da ansiedade, ela é muito importante se a gente começar a trabalhar isso o mais cedo possível. De fato, a internet, ela prende muito a gente. No vídeo passado eu falei sobre a questão do emprego, né, dos jovens, da automação na indústria. Os pais, os avós, os tios, as pessoas mais velhas estavam sempre ali conversando com os jovens, trocando essa ideia aqui que eu estou conversando aqui com vocês. Não é nada muito extraordinário, não vem trazer nenhum conhecimento extraordinário, não. E são coisas que vai ser muito importante para a vida de vocês. Julguem aí se vai ser importante ou não e deixa aqui nos comentários. A gente, quando sai no mundão lá fora, é incentivado, na verdade nós somos incentivados a fumar cigarro, a usar produtos ilícitos, a bebedeira, sabe, a passar noites fora, ir para várias festas que não são saudáveis, né, para a nossa saúde, nem para a nossa saúde mental, muito menos para a nossa saúde mental. A gente acaba se deixando levar por esse caminho, que parece ser muito bom, mas ele, de fato, ele não é. A vida do jovem cristão, ela é diferente, porque ela não tem esse desgaste, desse sofrimento. Muitos jovens passam pelo problema da depressão, porque, às vezes, eles não conseguem assimilar o que é bom ou o que é ruim, sabe? Então, ele não consegue ter esse entendimento e ele se lança, se joga a todo tipo de oportunidade, a todo tipo de falsa alegria, né, que o mundo oferece. Mas essa alegria, ela não é uma alegria verdadeira. Só Jesus tem a paz que o mundo não pode dar. E ele preenche todo o nosso vazio, sabe? O momento que você está na igreja buscando a Deus, lutando. Eu digo lutando porque isso é uma verdade, tá? Jesus mesmo dizia, nesse mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus venceu o mundo. Essa alegria que o mundo proporciona, essa alegria momentânea, isso daí causa um mal tão grande para o nosso cérebro. Sobre neurociência, que ela falava que toda vez que você recebe alguma coisa que vai desencadear a reação da dopamina no cérebro, a dopamina, né, aquele hormônio que traz felicidade, que te deixa bastante feliz, animado. Nossa, parece que a vida é um morango, né? Mas quando aquele nível de dopamina ele acaba, você precisa de mais dopamina, senão você entra em um estado depressivo. Porque é assim, olha, se você tira a energia de um lugar e põe para outro e consome aquela energia, ela vai ficar faltando. É como um carro, você enche o tanque, vai viajar. Na hora que aquele tanque esvazia, foi todo consumido pela combustão do motor, né, no movimento mecânico para te levar aonde você precisa ir, o tanque fica vazio. O que vai acontecer? O seu carro vai parar, ele vai precisar de mais combustível, sabe? E o nosso cérebro é mais ou menos dessa forma. Quando você busca coisas para te deixar super feliz, para te deixar super alegre, isso dali acaba e você entra em estado depressivo porque você precisa de mais estímulo para te continuar movimentando, para continuar te deixando feliz e alegre, sabe? Isso acontece muito com todo tipo de coisas que uma pessoa pode usar para trazer alegria. Por exemplo, a bebida. A pessoa tá ali, tá feliz, tá animada, tá super bacana, nossa, a vida é uma maravilha. Mas no outro dia,
quando ela está com ressaca, ela pensa, ela se sente triste, se sente depressiva, se sente desanimado, né? Então, assim, e ela pensa, eu nunca mais vou fazer isso, não é verdade? Então, assim, a vida com Deus, ela é diferente disso. A gente passa por tristeza? Sim. A gente passa por decepções? Sim. A gente passa por angústia? Sim. A gente pode entrar numa depressão? Sim. A gente pode, porque a gente pode passar por todo esse processo, mas só que tem um porém. Quando Pedro, quando Pedro e os discípulos estavam no barco e vê aquela tempestade, todos eles sentiram medo. Sim, Jesus estava dormindo, mas eles sentiram medo. Ele falava, nós vamos morrer aqui, nós vamos perecer aqui. Mas, sabendo que Jesus estava no barco, eles acordaram Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, não te incomodas que nós estamos prestes a perecer aqui? E, sabe, ele sabe que Jesus podia fazer tudo. Por isso que ele perguntou: não te incomodes que a gente está perto de sossobrar, né, uma linguagem antiga, de perecer, de afundar. Mas eles fizeram essa pergunta por quê? Porque ele sabia que Jesus podia fazer alguma coisa. Ele sabia que Jesus podia salvar a vida dele. Por isso que perguntou: isso não te incomoda? Se eles estivessem falando, por exemplo, com uma pessoa que não pudesse fazer nada por eles, ele diria: acorda, porque nós vamos perecer. Já era uma certeza, mas ele sabia que não ia perecer. Entende? Então, quando a gente fala assim que Jesus está no barco, significa que você pode passar por todas as intempéries da vida, você pode passar por todo momento de aflição e angústia, você pode passar por qualquer tipo de quadro depressivo, ou psicológico, ou emocional, você pode passar por todas as coisas, pelos altos e baixos que a vida oferece a todos os mortais, mas com uma certeza: você tem Jesus no seu barco. Então, esse barco, ele pode afundar. Ele pode afundar, mas ali tem alguém que pode te fazer andar por sobre as águas. Você entende isso? Você perdeu o barco, mas aquele que está contigo é mais poderoso do que tu, sabe? Ele pode te fazer andar por cima das águas. Então, para você que é jovem, pensa um pouco sobre isso. Pensa um pouco sobre essas coisas, porque, sabe? Então, se você que já está passando por esse momento de angústia, você que já chegou nesse nível, não você jovem, mas você adulto também, que chegou até aqui através dessa mensagem, que Deus conduza essa mensagem até você. Pense um pouco nisso, sobre o fato de você viver uma vida mais segura em Deus, com mais fé, com mais equilíbrio, com buscar mais a sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria do homem ela não é nada, né? Quem sou eu, por exemplo, para estar te falando isso aqui? Porque eu também já errei muito e erro ainda, mas eu venho te apresentar Jesus Cristo. Se você ainda não conhece, Jesus Cristo é o caminho, tá? E se você gostou desse conteúdo, se inscreva nesse canal. Que Jesus Cristo te abençoe, te proteja, te guarde de todo mal e que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. E nós nos veremos no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.